O tema do meu programa de hoje é a respeito do Deus de Israel, o Deus dos deuses. Um momento, mas se Deus é o Deus dos deuses, existem outros deuses? É o que nós vamos ver no programa de hoje. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. E como eu disse, o programa de hoje é sobre o Deus de Israel, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E vamos tomar como referência textos bíblicos. Com essas referências, nós verificamos que Deus, sendo o Deus dos deuses, há, portanto, outros deuses. Nós temos inicialmente que o pai de Abraão, Taré, e também Nacor, serviam a vários deuses. Deuses estranhos, e também Abraão era politeísta, seguindo a vários deuses. Quando Abraão foi tocado por Deus para seguir ao Deus único, ele seguiu a Yahvé, e Yahvé já era uma deidade seguida por Abraão antes desse momento. Era uma das deidades que ele seguia. Nós temos também Marduk. Marduk também é conhecido como Mardoqueu ou Mordecai, e este era o chefe dos deuses sumério-babilônicos. Esta referência está no livro de Esther, nos comentários da Bíblia 2. Porém, este item é para um outro programa, onde nós vamos falar sobre Suméria, sobre Babilônia e sobre Anunnakis. Bom, nós temos ainda também o Conselho dos Deuses. E Deus julga os deuses neste conselho, no Conselho dos Deuses. E nós temos então que Deus de Israel é o maior entre os deuses. Isso está no Salmo 81:1. Vamos dar uma pincelada neste salmo, que diz o seguinte, Salmo de Asaf: Deus assistiu sempre no conselho dos deuses, e no meio deles julga os mesmos deuses. Olha, nós temos aqui então uma referência bastante forte a respeito de outros deuses, sendo que Deus julga os deuses no conselho de deuses. Tudo bem. Então vamos dar continuidade. E Davi, ele diz que não há Deus semelhante ao Deus de Israel. E desta forma, também considera a existência de outros deuses. Já em Deuteronômio 10, 17 e 18, nós temos uma referência com um texto que diz: O Senhor Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Novamente, há uma referência a outros deuses. Bom, há ainda um outro contexto que diz que Deus é exaltado sobre todos os deuses. E com isto, temos mais uma referência a outros deuses. E esse texto está em Salmos 96:9, que nós vamos ver mais à frente com detalhes. Já no Salmo 134:15, nós temos um texto mencionando que o Deus de Israel é sobre todos os deuses. Novamente, a palavra todos os deuses, outros deuses, aparece também aqui. Quanto ao Salmo 95:4, escreve que Deus é terrível sobre todos os deuses. E os deuses das gentes são demônios. Olha só, nesse texto aqui, ele já dá uma denominação aos outros deuses, porque Deus é terrível sobre todos os deuses, e que estes deuses das gentes são demônios. E nesse caso, ele admite a existência de outros deuses,
Só que, mais uma vez, como eu falei agora há pouco, atribui uma denominação a eles, ou seja, demônios. Demônios não existem, mas isso é outra história para um outro programa. Novamente no Salmo 85, 8, menciona que não há Deus semelhante a Deus entre os deuses. E não há quem se assemelhe a ele nas suas obras. Ora, nós temos ainda uma outra citação na Bíblia. Eu posso, como finalizando essa primeira entrada nessa palestra, neste programa, eu destaco uma referência que diz que Deus é o único, onipotente, e fora dele não há Deus. Então, notem que na Bíblia, em muitos textos, diz que há outros deuses, referenciando o Deus de Israel como o Deus maior entre todos. E há também um item em que determina que Deus é único e onipotente, e fora dele não há deuses. Eu vou dar uma pincelada agora na Bíblia, porque eu gosto de apresentar para os ouvintes da onde eu retiro estas informações, para que eles possam comprovar onde está isto. E nós temos em Josué 24, 1 e 2, que diz o seguinte: aliança em Siquém. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou os anciões de Israel e os chefes, os juízes, os prefeitos, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor de Israel. No outro lado do rio habitavam outrora vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, e serviam a outros deuses. Aqui já aparece esta referência. Eles serviam a outros deuses. Na Bíblia 1, esse contexto que eu apresentei é da Bíblia 2. E na Bíblia 1 diz: serviam a deuses estranhos, ao invés de outros deuses. Tudo bem. Nós temos também um comentário no livro de Esther, da Bíblia 2, e que diz o seguinte: Edissa, do hebreu Assad, significa murta. O nome Esther tem possivelmente origem babilônica, deusa Ishtar, ou persa Staret, ou estrela. O seu tio igualmente tem um nome babilônico, que é Mardoqueu, ou Mordecai, de Marduk, o chefe dos deuses sumérios babilônicos. É claro que, nesse caso, esse comentário se refere a deuses de outras nações, sumério-babilônicos, e não ao Deus de Israel. Mas vamos continuar. Nós temos em Salmos 8:1 o texto que diz exatamente: Deus assistiu sempre no conselho dos deuses, e no meio deles julga os mesmos deuses. Esta é uma conotação bem forte que está em Salmos 81:1. Pois Deus assiste no conselho dos deuses e julga os próprios deuses. Isto referencia que existem outros deuses. Já em 1 Reis 82, 8, 22 e 23, nós temos uma citação sobre Salomão. E diz o seguinte: Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, defronte de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e rezou: Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, lá no alto dos céus e aqui embaixo na terra, que guardas a aliança e a benevolência com os teus servos, que andam na tua presença de todo o coração. Olha, novamente não há Deus igual a ti, no céu e na terra. Se não há Deus igual a ele, é porque existem outros deuses que não são iguais a ele. Mas continuando, em Deuteronômio 10, 17 e 18,
Porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e o forte e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Novamente, o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Bom, eu vou falar agora sobre o Salmo 96, 9. Porque tu és o Senhor Altíssimo sobre toda a terra. Tu és grande de maneira, exaltado sobre todos os deuses. Na Bíblia 2 tem uma outra tradução. Entre todos os deuses és o mais excelso. Se entre os outros, todos os deuses, o Deus de Israel é o mais excelso, existem outros deuses, para que ele seja o mais excelso entre todos. Salmo 134, 5. Porque eu conheci que Deus é grande e que o nosso Deus é sobre todos os deuses. Em Salmos 95, 4 e 5, nós temos: porque o Senhor é grande e muito digno de ser louvado, terrível sobre todos os deuses, porque todos os deuses da gente são demônios. Já na Bíblia 2 dá uma outra pequena diferença na tradução. Todos os deuses dos pagãos são ídolos. Aqui na Bíblia 2 não faz alusão a demônios, mas alusão a ídolos. Bom, nós temos também o Salmos 85, 8, que diz o seguinte: não há semelhante a ti entre os deuses. E Isaías 45, 5 a 7, fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu que formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Então Deus aqui disse que é onipotente, é único, e fora ele não há outro Deus, não há Deus. Ele diz ainda mais, de forma muito incisiva: eu sou o Senhor e não há outro. Eu, o que formo a luz e crio as trevas, o que faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Olhem bem, eu fiz questão de referenciar todos estes textos bíblicos para que eu pudesse demonstrar esta conclusão minha, que a Bíblia se refere ao Deus de Israel como sendo o maior do que todos os demais deuses, concluído, portanto, que há outros deuses. Muitas pessoas vão rebater as minhas palavras, dizendo que o que se diz que Deus é maior que Deus, que outros deuses, em diversos pontos da Bíblia, não é exatamente isto. Porém, é isto que está escrito. Vão dizer que a interpretação é diferente, mas é isto que está escrito. Bom, com isto eu termino o meu programa de hoje. E caso os senhores e senhoras tenham gostado desse meu programa, desse meu contexto, por gentileza, peço a gentileza de clicar naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal. E divulguem essa palestra para que outras pessoas possam ter acesso a esta informação. E para que tanto os senhores, senhoras e outras pessoas possam contestar ou não as palavras que eu apresentei aqui. E eu deixo à disposição os comentários aqui neste programa para que todos possam deixar as suas opiniões. E, na medida da possibilidade, eu vou responder a estas colocações, a estas perguntas. Bom, que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.